Boa tarde, noite, queridos amigos. Boa tarde, noite. Boa tarde, noite, porque estamos no fim da tarde, começo da noite. Maslova, Luciana, boa noite. Sejam bem-vindas. Fabiana, seja bem-vinda você também. Alegria estar com vocês. Deixa eu adiantar aqui, com entrar também no meu perfil particular e desligar aqui o som para que a gente consiga, né? Estamos num horário diferente, não estamos mais habituados, né? Na verdade, quando começamos as nossas lives, nós começamos praticamente neste período, era 5:30 da tarde que eu fazia as minhas lives, né? Tanto que chamávamos Reflexões ao Cair da Tarde. Marco, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu mandar os aviõezinhos, é que o pessoal não está muito habituado, que esse horário normalmente a gente não entra. Maria, boa noite, querida, seja bem-vinda. Mas vamos então mandar os aviõezinhos aos nossos amigos enquanto vocês vão chegando. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo a nossa live nesse horário por conta de um compromisso, aniversário de minha cunhada, e por conta disso não ia dar para nós fazermos a live às 22 horas, como habitualmente nós fazemos. Mas não podemos deixar o trabalho parar. Então, por conta disso, antecipamos e continuamos aqui na nossa jornada, né? Gladys, boa noite, seja bem-vinda. Então, hoje nós temos uma lição muito interessante. O tema traz para nós reflexões muito oportunas. E enquanto vocês vão chegando, eu vou mandando os aviõezinhos, eu vou fazer um aviso a vocês que amanhã nós retornamos no horário habitual das 22 horas. Vai ser a nossa última live do ano, às 22 horas, no dia 30. Depois retornaremos no dia 3 de janeiro, já no ano novo. Sara, boa noite, seja bem-vinda. Já retornaremos então no dia 3, sempre no horário das 22 horas. E no dia 31 não teremos live desses momentos com Jerônimo Mendonça. Praticamente, né, nós não vamos fazer a live das 22 horas, mas em contrapartida, para aqueles que acordam cedo, como o nosso querido Ari, que acabou de chegar, né, acompanhem-nos no Café com o Evangelho, que vamos participar no dia 31, ao último Café do Evangelho do ano também, 7 horas da manhã, vamos acordar cedo, eu e o Ari, com certeza. O Ari é um querido amigo que está sempre acompanhando a mensagem lá do Café com o Evangelho. Vamos falar de um tema também, de uma mensagem do livro de O Pão Nosso, né? Heitor, boa noite, seja bem-vindo. Valéria, boa noite, querida, seja bem-vinda também você. Vamos falar de uma mensagem, mudando de celular, vai tranquilo, Jussara. Então vamos falar de uma mensagem do livro Pão Nosso, e o título chama-se Cadáveres, um tema meio, né, estranho para uma mensagem, mas como o pessoal do café segue uma organização, caiu esse tema e a gente vai trabalhá-lo de uma forma muito legal também, né? Temos que trabalhar de uma forma proativa. Nossa querida Nice, seja bem-vinda. Boa noite, minha amiga. Boa noite a você também. Enquanto vocês vão chegando, eu vou fixar aqui o tema, né? O tema, vamos fixá-lo. Pronto. Tema fixado é a live de número 167 do Momentos com Jerônimo Mendonça, tá? E há o caso 39 deste livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Como eu falei para vocês, são 83 casos que Nicola José Fratari Neto, de Ituiutaba, trouxe para nós. E são 83 casos, nós vamos fechar amanhã o caso de número 40, intitulado Futebol. E depois nós vamos ter mais 43 casos até a finalização desse livro. Nossa querida Martiele do Pensamento Espírita entrando pelo perfil particular. Boa noite, querida, seja bem-vinda. Marti, eu não sei se você vai fazer live ou não, eu até mandei uma mensagem no privado para você,
Depois só anuncia se você vai fazer ou não. Já aproveita aí o pessoal, se você for fazer a live, já anuncia que eu não vi a postagem, até perguntei. Depois, se você for fazer, avise ao pessoal, tá bom? Will, boa noite, querido, seja bem-vindo. Bom, cansaço. Chegamos, né, no dia 29 de dezembro, um ano que a gente possa dizer assim, difícil para muitas pessoas, difícil por mais das diversas situações que aconteceram, não só este ano, mas também o ano passado. Passamos por 2 anos difíceis, podemos dizer, sem sombra de dúvida. Não estávamos preparados devidamente para tudo isso que nós estamos passando. Martielli vai fazer live sim pelo Pensamento Espírita, então nós temos o compromisso de finalizar a live até umas 6:50, porque saindo da live daqui, vocês já podem ir lá pelo Pensamento Espírita. Martielli vai fazer momentos de meditação conosco. Quem chegou aqui também para cumprimentar, deixa eu ver aqui que eu perdi aqui, foi um comentário. Marquinho Faria, boa noite, e Micael, boa noite, sejam bem-vindos vocês. Então, não podemos nos alongar muito, porque temos na sequência às 19 horas a live da Martielli pelo Pensamento Espírita. Convido todos, então, terminando a nossa live, na sequência, irem fazer momentos de meditação com a nossa querida Martielli. Bom, vamos então. Estava dizendo a vocês, foram 2 anos extremamente cansativos, extremamente difíceis para nós, né? Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Quantas pessoas perderam entes queridos, quantas pessoas perderam emprego, os nossos amigos, nossos irmãos do sul da Bahia, passando por dificuldade também terrível, sobretudo por conta da enchente. Xande, boa noite, seja bem-vindo. Carol, boa noite, querida. Deu tempo de entrar? Que bom, né? Estava saindo do trabalho. Que bom que vocês pôde estar conosco. E a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, estamos cansados, né? Anos tristes, né, Valéria? Anos tristes, realmente. Mas a gente pode dizer que, apesar do cansaço, nós não podemos desanimar. Nós temos que buscar forças, né? Não lá no fundo do poço, que às vezes a gente se encontra, nem lá no fundo do baú, né? Buscar as forças, mas olhando para o céu, olhando para Deus, né? Deus nosso Pai, que não nos desampara, que apesar das dores e das dificuldades, estamos cansados, estamos, né? Chega no fim do ano, a gente fala, chega, né? Já deu esse ano, mas nós temos que, no fundo, agradecer por muitas e muitas bênçãos. Isso que a gente tem que fazer, né? Triste, mas um ano de muito aprendizado, como a Valéria está dizendo. Então veja como é importante buscarmos lá as nossas forças, não olhando para baixo, pelas dificuldades, mas para o céu, buscando ajuda dos nossos amigos espirituais. Carlos e Natália, boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Jacira, querida amiga, boa noite. Já em Recife, né? Gostei das suas postagens lá, muito bom. Então vamos ver o que o Jerônimo nos fala sobre... O Jerônimo não, na verdade, o Nicola vai nos dizer sobre a mensagem cansaço sobre o Jerônimo, tá? Mensagem de número 39, e diz o seguinte. O Vitor chegou aí. Está acontecendo algumas coisas estranhas. Não tem aparecido, a da Flavinha não tem aparecido para mim. Eu tenho, quando entrar, prestar atenção, entrar no perfil dela para aparecer que está ao vivo. Está acontecendo umas coisas assim. Bom, vamos lá, vamos ver, né, que eu falei, não podemos nos alongar muito, que hoje nós temos a live da Martielli às 19 horas, tá? Então vamos lá. Cansaço. Sem sombra de dúvidas, a trajetória do amigo Jerônimo Mendonça transpôs todos os limites das forças físicas inimagináveis. Dormia praticamente 1 hora por noite, quando tinha sorte. Passava dias inteiros com dores pelo corpo e o coração, chegando a tomar mais de 20 comprimidos de Isordil por dia, alternando massagens no peito e o travesseiro de areia colocado para amenizar essas dores. Entre tudo isso, o bom humor constante,
a alegria em estar em contato com as pessoas, o desejo ininterrupto de trabalhar no bem. Viajava sem conforto em sua perua Kombi, o chocoalhar promovido pelo atrito das estradas certamente agravavam sua agonia. Mas nada disso impedia a execução do trabalho. Palestras foram proferidas por todo o Brasil. Campanhas para as construções do Centro Espírita Ceareiros de Jesus e o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, entre outros trabalhos. E o que Jerônimo mais dizia, principalmente com a exemplificação, era que jamais deveríamos acreditar no cansaço. O cansaço, o desânimo e a tristeza, para ele, eram venenos contagiosos que paralisavam a vontade do ser, impedindo-o de não cumprir com suas obrigações e de desempenhar o seu próprio projeto reencarnatório. O cansaço passava logo com a perseverança no trabalho do bem. Forças novas sempre o reanimavam. A força dos amigos encarnados e desencarnados era o seu grande estímulo para continuar a trabalhar e a sorrir. Podemos completar essa trajetória do amigo com palavras contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios e o que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, esse trecho final que nós fizemos a leitura. Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Então, amigos, deixa eu dar um recado para vocês. O Instagram tem algumas situações estranhas. Uma das formas de nós podermos estar sempre recebendo as publicações, as lives quando estão acontecendo, é entrar no perfil, por exemplo, entrar lá no meu perfil, tem um sininho, você clica no sininho e ativa para deixar todas as notificações ativadas, de stories, de live ao vivo, de todos esses tipos nós deixarmos ativos. Mas mesmo, falo para vocês, que mesmo deixando ativo, nem sempre a gente recebe a notificação. Por exemplo, do Amiga Espírita, da Flavinha, está tudo ativado. Está tudo ativado e não sei por que não aparece para mim. Quando eu sei que a live é dela no horário, eu entro, vejo, não está ao vivo, entro no perfil dela, aí eu clico lá na bolinha, que eu vejo que está piscando, né? Aí eu entro na live. Silene, boa noite, seja bem-vinda. Então, é uma das formas da gente tentar trabalhar com o Instagram, é ir lá no sininho, deixar todas as notificações ativadas. Lá no sininho vai aparecer um tique, então você, a Marquele está dizendo, nem sempre recebemos, mesmo adicionando o sininho. A Flavinha não consegue receber quando a Babi está fazendo live e eu não consigo ver da Flavinha. Eu tenho que clicar lá no perfil dela para entrar. Nossa querida Carlinha, boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Bom, o que nós podemos falar desta mensagem do cansaço? O Jerônimo realmente era um exemplo de trabalho, como o próprio Nicola vai contar para nós aqui, e aqueles que chegaram depois eu sempre faço a leitura no final, né? Teve que entrar, tá vendo, Will? A gente tem que saber, na live vai ser naquele horário, então eu vou tentar procurar para ver o que acontece. O Jerônimo, como o próprio Nicola colocou aqui, quando muito ele dormia 1 ou 2 horas por noite. Ele tinha muitas dores, tinha problemas de processos obsessivos também que acabavam acontecendo com ele. João Carlos, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. E não só isso, né? Ele passava à base de medicamento, a base de 10 a 20 comprimidos de Zordil por dia por conta do seu problema cardíaco. Não obstante, né, ele precisava de massagens no peito para aliviar as suas dores.
E também, não sei se vocês já chegaram a ver, tinha algumas fotos que ele estava com um travesseiro de areia de 30 quilos para conseguir aliviar as suas dores. Fora isso, né, disse que às vezes ele estava por algum processo obsessivo. Lembro que uma vez a Márcia comentou que uma vez ele ligou para ela de madrugada: Márcia, me ajude a orar aqui, que eu estou aqui recebendo a visita de uma companheira espiritual, né, que está me perturbando, eu preciso muito, não estou conseguindo sozinho dar conta com as minhas preces, então me ajuda. Então a Márcia do outro lado do telefone, né, fazendo as vibrações juntamente com ele. Sem contar aquilo, né, com todas as dificuldades, né, preso a uma cama ortopédica, desprovido da visão, somente tendo a consciência, né, a razão e a sua voz para fazer as palestras, ele não parava. Ele passava fazendo palestras pelos 4 cantos do nosso Brasil, levando uma palavra de conforto, de consolo. Escreveu 5 ou 6 livros, gravou 2 LPs, construiu uma gráfica, construiu 2 centros espíritas e o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Tudo com esse trabalho de conquistando ali uma doação aqui, outra acolá, a venda dos livros que revertiam, obviamente, ainda revertem, né? João Carlos é um amigo querido que está sempre divulgando também as obras que foram escritas pelo Jerônimo Mendonça. E João Carlos, por sinal, falando nele, parece, né, um passarinho me contou que estando em Uberaba ele vai dar uma esticadinha até Ituiutaba e por conta disso vai lá conhecer o Centro Espírita Ceareiros, Lar Espírita Pouso do Amanhecer e a Fundação Jerônimo Mendonça, né? Nemildes, boa noite, seja bem-vinda. Então, é muito importante lembrarmos deste exemplo do Jerônimo, que falava que nós não devemos deixar que o cansaço tome conta do nosso corpo físico. Quando o cansaço vem, a gente tem que vencê-lo com mais trabalho no bem. E o próprio Jerônimo dizia: quem não trabalha, dá trabalho. Então, se a gente não quer dar trabalho a alguém, vamos trabalhar. Sabemos, né, e a gente coloca o trabalho do ponto de vista não só o espiritual, como também o material. Quantas vezes a gente chega, né, no fim do ano, cansado, estafado com tantas e tantas situações? Claro, precisamos de uma pausa, de umas férias, recarregar as energias, sem sombra de dúvida, isso é muito bom. Mas não só, né? Muitas vezes utilizarmos aquele momento de relaxamento para fazermos o ócio criativo, como eu coloquei para Martiele numa postagem que ela estava falando com ela hoje. O ócio criativo é uma forma de você, às vezes, não estar, entre aspas, fazendo nada, mas pensando na execução de um projeto, na mentalização de para alguns amigos queridos. Olha só, João Carlos já confirmou então que está indo para Ituiutaba. João Carlos, faça a postagem e depois já te falei, né? Você está convidado a retornando, tendo a sua disponibilidade, vir aqui conosco para contar as suas impressões sobre Uberaba e Ituiutaba, as 2 cidades co-irmãs que Jerônimo constantemente transitava, pelo menos a cada 15, 20 dias, de uma cidade a outra. Então, não vamos deixar o cansaço tomar conta da gente, né? Não vamos deixar o cansaço fazer morada no nosso coração, né? Quando estamos cansados, vamos fazer o refazimento. É importante, sim, é importante fazermos um refazimento, né? Dar uma pausa, né? Muitos companheiros de jornada espírita nesse período deram uma pausa justa, merecida, ninguém está aqui criticando, mas vamos também, né, no retorno, né, mais força, mais energia, continuar fazendo esse trabalho de divulgação do bem, porque o trabalho que a gente sempre fala é para todos nós, né? Hélio, boa noite, seja bem-vindo. O Will está falando, João, para você mandar vídeo.
João Carlos, você poderia fazer de repente uma live ao vivo de lá, né? Faz uma live, abre uma live lá com a Kátia aí e faça a divulgação lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Vai ser muito bom para nós. E lembrarmos disso, né? Que o Jerônimo, apesar das suas dificuldades, ele tinha um bom humor incrível. Quantas e quantas dificuldades que ele tinha e não se dava por vencido, não se deixava vencer pelo desânimo, pelo cansaço e ia em frente, atendia muitas e muitas pessoas, muitas vezes com dores, muitas vezes com dificuldades, né? Olha aí, faz uma live versão Chico Xavier. Muito bom mesmo. E quando a gente fala, quando ele viajava numa Kombi, não sei se vocês já andaram de Kombi alguma vez na vida, né? Os mais jovens provavelmente não. Mas aqueles que já andaram de Kombi sabem que não é um veículo de extremo conforto, né? Tanto que saiu de linha, tanto quanto o Fusca. Veículos mais antigos, robustos por sinal, né? Com toda a tecnologia da época, venciam desafios. Imagina, né? E apesar das dificuldades, ele trabalhava, né? Ele ia, digamos, numa Kombi, fazendo viagens, né? Chacoalhando para cá e para lá. Deixa eu ver o que a Jacira colocou aqui para eu ler que fica mais fácil. Deixa eu ver, está aqui embaixo. O corpo para, mas o espírito continua trabalhando. O trabalho no bem não tem interrupção. Exatamente. Continuamos sim fazendo o nosso trabalho, né? A Maslova diz que o pai dela teve uma Kombi. E a gente sabe que andar de Kombi não era, né? Parecia uma panela fazendo pipoca, né? Pula mais do que... Então imagina, né? Com todas as dores, todas as dificuldades que ele tinha, colocar numa cama ortopédica que não era nada leve, de ferro, né? Sem estabilidade, né? Uma Kombi não tinha estabilidade nenhuma, como a Valéria está dizendo, não tem conforto algum. E passando, né, por situações aí que, já que nós comentamos aqui, quantas vezes um dos motoristas passou mal uma vez, né? Teve um mal súbito, a Kombi parou numa árvore. Teve uma outra vez que a irmã dele, depois do almoço, foi levá-la a Uberaba, ela deu uma cochilada e a Kombi, né, fazendo zigue-zague pela rodovia. Coisas assim que imagina o sufoco do Jerônimo com todas as suas limitações, né? E fora isso, né, que ele falava assim, que jamais deveríamos acreditar no cansaço. O trabalho sempre nos dá um lenitivo para a gente seguir em frente. Eu falo também uma coisa muito interessante, muitos de vocês já participaram desse trabalho de levar a mensagem, né, do Evangelho aos nossos irmãos, né, da periferia. Não só levar a mensagem do Evangelho, mas também levar a cesta básica, o presente do final do ano. Quantas e quantas pessoas tiveram essa oportunidade de fazer esse trabalho? Vitor, boa noite, seja bem-vindo. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de fazer esse trabalho em benefício desses irmãos necessitados? E aí a gente sabe, a gente sai extremamente cansado fisicamente, mas refeito espiritualmente. Então, esse trabalho que nos dá o cansaço do corpo, nos traz alívio para o espírito, nos traz o alívio para as nossas dores. Quantos de nós, muitas vezes, estamos passando por dificuldades e quando a gente sai, né, do foco dos nossos problemas e vamos em busca do nosso próximo, mais próximo, como fala o Jerônimo naquela palestra, Intimidade Espírita, saia do conforto do seu lar e vá em busca do próximo, mais próximo. Certamente, nós vamos verificar que as nossas dores, os nossos sofrimentos são ínfimos perto das dores alheias, né? Soraya, boa noite, seja bem-vinda. Então é importante buscarmos um momento de refazimento no trabalho em prol de todas as criaturas. Quanto é importante, sim, buscarmos
sair da zona de conforto, né? Eu estava até comentando com a Martiele hoje, aquela passagem que o Haroldo conta numa das suas palestras, que quando uma pessoa estava comentando um fato, que ele foi abastecer o veículo e viu um cachorro. Chamou a atenção que aquele cachorro ficava uivando de dor. E enquanto ele foi abastecer, né, foi ao banheiro, né, lavar o rosto, tudo mais, voltava e aquele cachorro continuando uivando. E ele chega e pergunta para o frentista, diga uma coisa, o que tem esse cachorro? Por que ele está assim, chorando tanto? Ele está chorando ali porque ele está deitado naquela tábua ali que tem um prego que está espetando ele, né? Nossa, mas e por que ele não sai daquela cama se está espetando ele? Ele disse assim, porque aquela cama, embora tenha aquele prego espetando, está doendo sim, mas não ao ponto dele tomar uma atitude de sair daquela cama, daquela tábua de pregos. Então vejam, muitos de nós somos assim. Nós estamos numa situação que nós não estamos confortáveis com ela e por não querermos sair da zona de conforto, a gente continua chorando, uivando, mas não fazemos nada, absolutamente nada para sair daquela zona de conforto. Daquele está incomodando que a gente fala assim, tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Por quê? Porque a gente não se dispõe a dar um passo decisivo para sair daquela situação. Mas tem isso, mas tem aquilo, e a gente está sempre arrumando uma desculpa. Nós somos campeões em justificativa para não tomarmos uma decisão frente às adversidades da vida. E somos todos assim. A gente se acostuma, se acomoda. Não, deixa para o ano que vem, né? O ano está aí, deixa para segunda-feira está aí, e a gente vai sempre protelando. Deixa para a próxima encarnação, né? Acabou de pela primeira vez entender a metáfora desse cachorro, João Carlos. Vou te mandar o link depois, João. Vou te mandar o link. É curtinho, tá lá. É só pesquisar também no YouTube que o Haroldo coloca com muita propriedade, melhor do que eu contando, né? E a gente que é espírita fala assim, não, vou deixar para a próxima encarnação, né? Vou deixar para a próxima encarnação. É a mudança interior que eu tenho que fazer na vida. Gente, já falei, nós já temos 5 minutos de doutrina espírita, nós temos 5 minutos de evangelho, não precisa nem falar de doutrina espírita. Então, o que nós temos que fazer é tomar decisão, mudar, gente. Mudar a receita do bolo, senão vai sair sempre o mesmo jeito. Vamos pensar uma situação, quero fazer um bolo salgado, já falei para vocês. Eu quero fazer um bolo salgado, só que eu coloco açúcar. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Eu coloco açúcar, vai ficar um bolo salgado, vai ficar um bolo doce, não vai ficar um bolo salgado. Então, se eu não mudar a receita, continuar fazendo a mesma situação, vou ter sempre o mesmo resultado. Se eu continuar colocando 2, mais 2, eu sempre vou continuar a ter o resultado 4. Jamais vou chegar ao resultado 2 se todas as vezes eu continuo colocando 2 mais 2. Toda vez eu continuo colocando açúcar naquela minha torta salgada e não vai ficar doce. Então, se eu quiser mudar o resultado, eu tenho que mudar a fórmula de viver, né? O Haroldo conta lá, né? Conta essa história, né? É uma metáfora, obviamente, né? Mas é curtinha, eu te mando, Patrícia. Depois, se vocês quiserem, eu até faço a postagem do link, né? Eu faço a postagem depois da live, eu deixo lá o link do YouTube lá e vocês podem clicar e vocês que estão assistindo aqui com a gente, eu faço a postagem. Mas é muito boa e vale a pena para nossas reflexões, gente. Que a gente muitas vezes somos esse cachorro que está ali chorando, uivando de dor, mas não coloco sim, mas vou ver. Eu faço assim, ó, eu vou publicar, tá? Eu vou publicar, né? A parábola, olha só, parábola do cachorro. A metáfora, a história do cachorro
e o tapete de pregos, lá, alguma coisa assim. Mas eu faço a postagem depois, prometo a vocês. Aí é só vocês clicarem, né? Vai ter o link no canalzinho do YouTube, vocês clicam, já entram lá direto. Andresa, boa noite, seja bem-vindo. Então vejam, a grande reflexão para nós que estamos adentrando a um novo ano, do ponto de vista material, é qual a atitude que eu quero tomar da minha vida daqui para frente, tá? Qual é a atitude que eu quero tomar daqui para frente? Vou continuar reclamando dos meus problemas, do meu emprego, da minha vida, ou eu vou tomar uma atitude decisiva? Depende de cada um de nós, a resposta está dentro de nós. E quando nós acordarmos no dia 1º de janeiro, né, abrirmos os olhos e chegarmos face a face com a gente, olhando para o espelho, vamos desejar para cada um de nós esta mudança interior. Esta mudança interior que nós queremos fazer. E vamos trabalhar para que ela aconteça. Porque é muito fácil a gente desistir. Ah, não, tá difícil. Não, deixa assim mesmo. Como eu falei, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Marlene, boa noite, seja bem-vinda. Tá ruim, mas tá bom. E a gente vai continuando, né? Vai continuando fazendo as mesmas coisas e reclamando da vida. Eu costumo dizer, em vez de reclamarmos, lembrarmos daquela frase, né? Que reclamar é clamar novamente aquilo que já estamos vivendo, estamos vivenciando. Então, em vez de reclamar, vamos agradecer todas as bênçãos que nós tivemos ao longo da vida e ao longo do ano. E, consequentemente, vamos tomar uma atitude proativa para fazermos diferente. Trabalhar em nosso benefício, em nosso crescimento material e espiritual. Porque nós temos que buscar o equilíbrio, né? No corpo e da matéria. Não adianta a gente focar toda a nossa encarnação na matéria, esquecermos a nossa vida espiritual, como também a gente abandonar literalmente a vida material e vivermos somente da vida espiritual. O equilíbrio é a base, é o equilíbrio que vai nos dar o caminho do meio, né? Nem um lado, nem o outro, o centro. O caminho do centro, não o centro espírita, do centro do nosso interior. Qualquer religião que nos melhore é a que vai fazer bem para cada um de nós. Então é importante que a gente faça essas reflexões. Para a gente não se alongar muito, né? Como eu falei, eu queria terminar vou tentar terminar agora com tempo suficiente para vocês seguirem a live do Pensamento Espírita da nossa querida Martiele, que é agora às 19 horas. Então vou fazer a releitura, como eu sempre faço, e lembrando a vocês, né? Luciana, boa noite, seja bem-vinda. João Carlos, vai tranquilo, meu querido, boa viagem até Ituiutaba. Um beijo para a Kátia, para os nossos queridos lá de Ituiutaba, nosso amigo Nicola, Beth, Márcia e todos aqueles queridos amigos. Boa viagem, querido. Vai com Deus. E então, lembrando a vocês que amanhã nós retornamos no horário habitual às 22 horas e nós vamos falar sobre futebol. Olha só que coisa interessante. Futebol, mensagem, caso de número 40, né, desse livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, às 22 horas, tá? E dia 31 nós teremos como que eu falo para vocês, a nossa participação da turma do Café com o Evangelho às 7 da manhã pelo Facebook e YouTube do Café com o Evangelho, tá bom? Vamos fazer a releitura, tá? Desta mensagem aqui chamada Cansaço. Sem sombra de dúvidas, a trajetória do amigo Jerônimo Mendonça transpôs todos os limites das forças físicas inimaginárias. Dormia praticamente 1 hora por noite, quando tinha sorte. Passava dias inteiros com dores pelo corpo e no coração, chegando a tomar mais de 20 comprimidos de Isordil por dia, alternando massagens no peito e o travesseiro de areia colocado para amenizar essas dores.
Entre tudo isso, o bom humor constante, a alegria em estar em contato com as pessoas e o desejo ininterrupto de trabalhar no bem. Viajava sem conforto em uma perua Kombi. O chocoalhar promovido pelo atrito das estradas certamente agravava a sua agonia. Mas nada disso impedia a execução do trabalho. Palestras foram proferidas por todo o Brasil, campanhas para construções do Centro Espírita Ceareiros de Jesus e do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, entre outros trabalhos. O que Jerônimo mais dizia, principalmente com sua exemplificação, era que jamais deveríamos acreditar no cansaço. O cansaço, o desânimo e a tristeza para ele eram venenos contagiosos que paralisavam a vontade do ser, impedindo-o de não cumprir com suas obrigações e desempenhar bem seu próprio projeto reencarnatório. O cansaço passava logo com a perseverança no trabalho do bem. Forças novas sempre reanimavam. A força dos amigos encarnados e desencarnados era o seu grande estímulo para continuar a trabalhar e a sorrir. Podemos completar essa trajetória do amigo com as palavras contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, esta é a mensagem do trecho final que nós lemos agora há pouco. Jane, boa noite, seja bem-vinda. Agora então nós vamos fazer a finalização e como sempre nós fazemos com as preces, as vibrações. Convido então a todos aqueles que assim sentirem confortáveis para colocar um copo com água para a fluidificação, rogando à equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, tá bom? E convido também a vocês, aqueles que assim tiverem disponibilidade, para as 19 horas acompanharem a live da nossa querida Martiele, do Pensamento Ponto Espírita, né? E aqueles que quiserem ouvir alguma das palestras de Jerônimo, é só seguirem o nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio. Sigam lá o nosso canal do YouTube, ativem o sininho para receber as notificações, acompanhem também as nossas postagens, que lá vocês podem assistir mais de 20 palestras que foram feitas pelo Jerônimo Mendonça da década de 1980, entre 1986 a 1989. Então fica o convite para vocês. Agora então nós vamos colocar a música da Ave Maria para a nossa vibração. Deixa eu desligar aqui, senão dá delay. Martiele está dizendo, quem puder, é só acompanhá-la logo mais nas meditações que ela vai estar fazendo. Tá bom? Sigam lá Pensamento Ponto Espírita. Queridos amigos, convidamos então a todos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos envolver pelos acordes desta melodia que invade os nossos corações, a melodia da Ave Maria, nesta live que fazemos na hora do Ângelus, em especial a Maria. Vamos
agradecer ao nosso querido Jerônimo Mendonça e ao nosso querido Nicola pela disponibilidade de trazermos essas reflexões da noite. Vamos pedir que o nosso Divino Mestre abençoe-os onde quer que eles estejam. Nicola em Ituiutaba e o nosso querido Jerônimo na sua peregrinação espiritual. E nesses acordes desta melodia, vamos mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Ele que disse: "Quando houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei convosco." Somos gratos, Mestre, pela sua presença em nossa vida. Somos gratos por tantas bênçãos, por tantas oportunidades que nos concede a cada dia. Queremos pedir que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento. Abençoar os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares. Abençoar todas as pessoas que estão com os nomes gravados aqui. Rogamos especialmente para 2 pessoas que nos pediram prece, o pai da nossa querida amiga Gláucia, o senhor Arci Pereira da Silva, e pela Silvana Esperança, que está na UTI aqui do Hospital São Paulo de Araraquara. Que a equipe médica espiritual possa abençoá-los, protegê-los, dar o socorro e o lenitivo necessário, assim como a todas essas pessoas que estão aqui com os nomes gravados. Certamente cada um deles está recebendo as melhores vibrações de paz e reequilíbrio para o seu corpo físico, mental e espiritual. Vamos lembrar também, Mestre, dos velhinhos nos asilos, das crianças órfãos, dos nossos irmãos presidiários, dos sem-teto, daqueles que perambulam pelas ruas, dos nossos irmãos internados nos hospitais, ou em alguma casa de repouso, ou em seus lares com alguma doença. Que a espiritualidade amiga possa ampará-los. Proteja também, Mestre, os médicos, enfermeiros, atendentes. Derrame sobre eles as luzes necessárias para que possam estar sempre na linha de frente, com boa vontade, com bom ânimo, atendendo a tantos corações aflitos. Mestre, cada um de nós ainda traz no seu íntimo um pedido muito particular a lhe ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Vamos pedir ainda à equipe médica espiritual, da pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, pelas bênçãos que aqui recebemos, pela presença de cada um de vocês, amigos queridos do coração, que mesmo estando em outro horário estão sempre nos acompanhando. Que possa abençoar também a cada um que já passou por esta live, ou que vai assistir depois, ou que está aqui neste momento junto a nós, vibrando num só pensamento. E vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.
Etelvina, boa noite, seja bem-vinda. Gleison, boa noite também. Agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de estarem aqui junto conosco, pelo carinho, pela atenção. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã às 22 horas, se Deus quiser. E, na sequência, sigam lá Pensamento Ponto Espírita nas meditações da nossa querida Martiele. Beijo, gente, e até amanhã. Tchau, tchau.